Pronto. Então, aqui eu trago o conteúdo, mais ou menos, né, da nossa conversa. Primeiramente, eu vou falar rapidamente, né, porque esse é um tema que dá para se falar um montão, sobre como alimentar um recém-nascido prematuro. E aí trago essa pergunta, né, ele pode comer pela boca, já que a gente está trabalhando como gustação, com gustação também como um dos sentidos, ele sente gosto? O segundo tópico vai ser por que ofertar leite pela boca de um bebê prematuro. Terceiro, vou trazer algumas questões sobre colostroterapia, de onde vem o benefício. E, por último, fazer algumas reflexões sobre as nossas práticas em relação às práticas que a gente vê por aí, mundão afora. Então, de antemão, vai ser uma fala já bem mais clínica do que a de Mona Lisa, mas eu espero conseguir dar uma conotação mais humanizada a tudo isso. Então, sobre como alimentar um prematuro, né? Tá aí a foto daquilo que seria o melhor cenário para a gente. Que ele pudesse, né, ir para o colo da mãe, que ele pudesse, assim como faz o bebê de termo, se servir do leite materno em livre demanda. Então, é seio materno e livre demanda. Essa seria a melhor opção. Mas será que nosso prematuro consegue, né? A gente sabe e vê diariamente que essa cena aqui, quando a gente vê, já é próximo dele ter alta, já é quando ele está lá na semi, muitas vezes, quando ele está no canguru. Vez ou outra a gente até consegue, né, ver um bebezinho assim, liso, como a gente chama desse, na UTIM, mas é algo que é raro. Então a gente está lidando com a criança que não se alimenta da mesma forma que uma criança de termo. Então, o primeiro ponto que a gente precisa falar, alimentar um prematuro é um desafio, por diversas questões. Eles têm uma imaturidade digestiva que é extremamente importante, então ele não tem condição de digerir tudo que ele precisa, e como se fosse pouco, ele ainda tem uma necessidade muito aumentada. Ele precisa de nutrientes muito mais do que o bebê de termo, uma quantidade muito maior, porque ele não teve tempo de adquirir esses nutrientes da mãe dele durante o período de gestação, porque ele nasceu antes, normalmente no terceiro trimestre. Esse é o período em que tem maior incremento de nutrientes para o bebê. E é justamente quando ele nasce. Então, ele nasce faltando. Ele nasce com uma falta de reserva nutricional muito grande. Então, falta estoque de todos os nutrientes. Por isso, as necessidades dele são muito maiores do que as necessidades nutricionais do bebê de termo. E é por esse motivo também que a gente vai ter que utilizar nutrição parenteral demais desses bebês, justamente porque o trato digestivo dele não está pronto para receber tudo que ele precisa, então a gente precisa dar na veia, e utilizar nutrição enteral por meio de SOG, de sonda orentérica, de sonda naso, artifícios para fazer ele receber essa dieta, já que ele não vai ter competência nem motora, nem fisiológica para receber, como lá naquela primeira foto a gente viu, um bebezinho em posição canguru, possivelmente dali ele já ia mamar e resolver a vida dele sozinho. Esse bebezinho não resolve a vida dele sozinho, ele precisa da gente. Então, a dieta por via oral é a nossa meta, mas ela tem uma série de pré-requisitos. Então, dentre eles, a gente tem a estabilidade, né? Ninguém vai colocar um bebê que não está estável, seguramente estável, respirando sozinho, sem cair saturação, com as frequências cardíacas e respiratórias boas no peito de uma mãe. Então, ele precisa estar estável, ele precisa estar em ventilação ao ambiente. Tem algumas possibilidades que fazem estímulo de via oral, com o bebê em uso de oxigênio, mas esse é o estímulo não nutre, então não há oferta de dieta, existe apenas estímulo de sucção não nutritiva, sem oferta de qualquer tipo de leite. É preciso que ele tenha coordenação entre a sucção, a deglutição e a respiração, que a gente vai ver lá na frente, que ele só começa a desenvolver com 32 a 34 semanas, e a gente tem um montão de bebê que nasce antes desse tempo. E um peso mínimo, isso ainda é questionado. Tem algumas unidades que já não usam mais um peso de referência como peso mínimo, porque a gente vê também muita variação de um bebê para o outro. Então, as unidades que têm trabalhado de maneira mais vanguardista, elas têm observado individualmente qual bebê que tem condição de ir para o peito independente do peso, mas normalmente costuma ser bebês com mais de 1.300, mais de 1.500 gramas. E sim, né, já que a gente fez a pergunta, ele sente gosto de um monte de coisa. Não o paladar aguçado que a gente tem, mas sim, ele sente gosto. Inclusive, o líquido amniótico ele engolia de montão. Eles engolem uma quantidade altíssima de líquido amniótico, e o líquido amniótico contém algumas partículas gustativas que são compatíveis com a dieta materna. E essa mesma característica vai para o leite materno. E é por isso que o leite materno, mais um motivo, né? Ele ser tão rico, e aqui falando
em termos sensoriais. Então, existe uma analogia que eles fazem entre o líquido amniótico, o estímulo que o líquido amniótico proporciona em termos gustativos para o leite materno, porque também reflete o que a mãe consome. Também existe estímulo nesse sentido. Então, ainda sobre essa história de como alimentar um prematuro, né? Será que ele pode comer pela boca? Olha aqui a resposta. Não, ele não pode comer pela boca. Recém-nascidos prematuros, nascidos com menos de 32 semanas, geralmente não conseguem se alimentar eficazmente por meio da mama ou de mamadeira, porque, como eu falei, ele só consegue coordenar a sucção, deglutição e respiração mais ou menos com 34 semanas, alguns dizem 32. Então, antes disso, ele não vai ter condição. Se a gente forçar a barra, muitas vezes pode provocar uma broncoaspiração. Então, esse bebê, de cara, já vai ser, por questões fisiológicas, privado desse sentido, né? Que seria a gustação. Então, só para título de curiosidade, né? Como eu falei, o líquido amniótico, ele já deglute desde muito pequenininho na barriga da mãe, desde 18 semanas. Então, engolir, ele sabe. O problema dele é fazer a sucção também, ele consegue fazer, às vezes ela não é efetiva, às vezes ele não tem muita força para conseguir tirar do peito, né, do seio materno, o volume de leite que ele precisa, mas o movimento de sucção, de deglutição, ele tem. Ele só faz bagunça na hora da coordenação. Então, diante disso, como é que a gente vai alimentar um bebê prematuro? A gente vê, né, que a oferta via oral muitas vezes está cancelada. A gente vai precisar de interal e de parenteral para alimentar esse bebê. Então, ele é privado dos estímulos gustativos durante o internamento. Isso quer dizer, vamos pensar aí nesse internamento, quanto tempo não dura o internamento de um bebê desse? Às vezes meses. Por baixo, quando é muito pequenininho, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, olha o impacto que isso pode ter futuramente. Tem muitos estudos que já mostram que essas crianças nascidas prematuras, elas têm uma dificuldade de aceitação alimentar lá na frente muito grande. Então, quando o nutricionista recebe, inclusive, no consultório, uma criança lá com seus 6 anos, precisa investigar se não foi uma criança que nasceu prematura. Porque a falta desse estímulo nesse momento do nascimento pode repercutir lá na frente, assim como a Mona Lisa trouxe muito bem diversas questões psicológicas, questões nutricionais também refletem. Então, ele pode ter uma dificuldade, até mesmo pelo uso de sonda durante muito tempo. Um bebê que utilizou sonda durante muito tempo é um bebê que possivelmente lá na frente vai ter problema para aceitar. Ele não reconhece a comida na boca. O que está na boca para ele é sonda. A referência de coisa na boca dele é sonda. Se você coloca qualquer comida, para ele aquilo é estranho. Ele não entende o que é aquilo, não sabe o que fazer com a comida na boca. Então, olha a importância da gente se lembrar sempre do desenvolvimento completo, integral dessa criança, sem esquecer o sentido, sem esquecer que lá na frente ele não vai ter sonda para se alimentar, essa mãe vai ter que dar comida para ele pela boca. E ela precisa aprender a fazer isso. Então, um dos grandes princípios norteadores do nosso cuidado, e aqui eu divido, né, a parcela com os outros colegas, eu acho que é um princípio norteador do cuidado como um todo, é esse aí, a gente se lembrar que a gente deve tratar na nossa TIM, na U5, na U5, o bebê, como se ele estivesse no ambiente que era o ideal para ele estar. E o ambiente ideal que era para ele estar era o útero. Então, sempre se lembrando disso, eu acho que a gente consegue montar uma assistência mais adequada para esse bebê. Então, na nutrição também é assim, tudo que existe hoje estabelecido em relação às recomendações, a tudo que a gente prega, é baseado no que acontece dentro do útero. As nossas recomendações, por exemplo, de quantidade de proteína que esse bebê precisa receber, é feita com base no que ele consegue agregar de proteína que ele recebe da mãe. Então, são estudos que a gente faz com o feto que a gente aplica para o bebê do lado de fora. Então, quando ele estava na barriga da mãe, o que ele recebia para se nutrir? Ele recebia a parenteral da mãe dele, né? Ele estava aqui com o cordão umbilical ligado nela e tudo que ela comia passava para ele aqui já digeridinho, só para ele metabolizar. Tudo pronto. A gente tem que ter isso em mente na hora de lembrar de cuidar desse bebê. Então, a parenteral dele garante o desenvolvimento perfeito, a parenteral da mãe. A nossa parenteral aqui do lado de fora, infelizmente, não consegue fazer a mesma coisa. Então, só lembrando aqui também, como eu falei que ele tem que crescer muito, eu trago aqui para a gente refletir sobre quanto é esse muito. Quando eu digo muito, é muito caprichado mesmo. Porque olha o nosso trabalho. A gente tem que
fazer ele crescer do lado de fora, como ele cresceria dentro do útero. Isso ainda é uma recomendação vigente, já é muito discutida, porque a gente tem muita dificuldade de fazer isso aqui fora. Justamente porque dentro do útero a gente vê a maior velocidade de crescimento da vida do indivíduo. Nunca o indivíduo vai crescer tanto quanto ele cresceu no útero. A gente sai de célula, né, de embrião, e vira um ser humano inteiro e completo quando a gente está dentro da barriga das nossas mães. Então, conseguir reproduzir essa velocidade do lado de fora é muito difícil e demanda demais do bebê e da equipe. Então, ele é o período de crescimento onde o indivíduo mais cresce, especialmente a partir da 32ª semana, que é quando ele mais ganha peso. Então, quando ele nasce prematuro, ele interrompe essa etapa, o que vai dar para a gente aí mais um trabalhão extra de conseguir fazer ele crescer dessa forma. E como é que a gente faz isso? Dando energia e dando nutriente. E dá-lhe energia e nutriente, porque, como eu falei, a demanda é grande, porque ele precisa multiplicar muito para conseguir se formar inteirinho, como ele faria se ele estivesse aqui fora. Então, eu trago aqui esse estudo que está disponível no site do Dr. Nicholas, que é um neonatologista lá do Reino Unido, brilhante. Ele disponibiliza essas imagens todas para a gente utilizar, então tem autorização dele para utilizar. Só para a gente refletir um pouquinho sobre as necessidades dos prematuros, que antes de eu estudar nutrição eu não tinha noção de como era isso. Eu acho sempre interessante mostrar para vocês da onde vem essa neurose toda de nutricionista querer dar leite para o menino. E da onde vem também a importância do leite materno enquanto elemento fundamental para que isso aconteça. Eu trago aqui a composição do bebê em termos corporais, de acordo com a idade gestacional. Então, aqui a gente tem a idade gestacional, o percentual de cada elemento e de cada cor, os componentes que compõem o nosso corpo. Então, de verde a gente tem os minerais, de rosa o lipídio, de cinza a proteína e de azul a água. Então, a gente vê aqui que um bebê de 24 semanas, ele é um bebê composto basicamente por água. Se a gente pensar que o bebê tem 500 gramas com 24 semanas, ele só tem 50 gramas de matéria sólida. Olha o tanto de água que esse bebê tem. Com o passar da gestação, o que acontece é que ele vai diminuindo o teor de água, aumentando o teor de proteína, né, porque vai constituir os tecidos, juntamente com os lipídios e com os minerais. Mas quando ele nasce, antes disso acontecer, ele nasce um bebezinho com mais água do que o bebê de termo. E aí, acontece que reserva corporal é reserva energética. Se eu não tenho reserva corporal, eu não tenho reserva energética. Então, o cuidado nutricional com essa criança é uma emergência nutricional. Eles chamam assim mesmo. Os documentos chamam de emergência nutricional. É diferente da gente ter um adulto, por exemplo, que sofre um acidente e que vai internado numa UTI. Nesse adulto grave, pode estar grave quanto for. Normalmente, se não for um adulto caquético, muito desnutrido, normalmente ele tem reserva. Então, a gente tem que correr com a nutrição? Tem. Afinal, ele está em estado grave, ele vai estar gastando muita energia, vai estar catabolizando muito. Mas eu tenho uma reserva para ele. O meu bebê cataboliza tanto quanto ou tão mais do que esse paciente e não tem reserva. Então, ele coloca a gente numa situação muito delicada, que faz a gente espremer os neurônios para saber como alimentar da melhor forma, por conta dessa situação extremamente delicada, né? E aqui também é desse mesmo médico, ele faz uma analogia muito interessante, ele pergunta, os bebês são feitos de quê? Parando para pensar naquele bebê que tinha 50 gramas de tecido mesmo, tirando a água, de tecido sem hidratação, ele coloca aqui 50 gramas de tecido não hidratado, essa é a composição do bebê, né? 50 gramas de tecido não hidratado, feito com ingredientes naturais, sem sabores artificiais ou conservantes. E aí, comparando um bebê com uma barrinha de Snickers, a barrinha, um bebê teria 50 gramas de tecido não hidratado, a barrinha de Snickers tem 53. Um bebê com esses 50 gramas teria de disponibilidade 250 quilocal, o mesmo tanto que teria uma barrinha de Snickers. Qual a quantidade de energia disponível de um bebê? Aí ele sugere aqui, né? 50 quilocal, porque a gente não consegue mobilizar tudo. Então, vejam vocês que em termos energéticos, acaba que o bebê tem o mesmo tanto de caloria que uma barrinha de chocolate. Então, é muito pouco ou quase nada. Então, a gente tem que correr. Diante dessa necessidade, dessa urgência toda, a gente para se questionar, né? Qual seria o melhor alimento para ofertar? E aí a resposta está aqui, né?
leite materno. E aí, só trazendo um pouco à tona a fala de Mona Lisa, é preciso a gente entender o quão é importante a presença da mãe na unidade, quão a sensibilidade do profissional é importante para ter essa mãe parceira, como ela bem disse, dentro da unidade, porque as dificuldades são enormes, são gigantes, são múltiplas, e eu estou trazendo aqui 1 milhão de motivos fisiológicos, orgânicos e clínicos, diferentes dos motivos lindos e psicológicos trazidos por Mona Lisa, mas eu acho que eles se complementam. A gente tem motivos existenciais, eu diria, né? Motivos psicológicos, mas a gente também tem uma série de motivos clínicos, estruturais e fisiológicos para necessitar da presença dessa mãe na unidade. Então, o melhor leite é o leite da própria mãe, né? Lembrar só que a gente tem que fazer a triagem de infecção congênita, é uma preocupação que a gente tem que ter. Ele tem inúmeras vantagens, dentre elas a melhor digestibilidade. Então, lembrando que eu falei que esse bebê tem um trato gastrointestinal que não funciona direito, ele não produz as enzimas da mesma forma que o bebê de termo. E olha que o bebê de termo já tem toda uma dificuldade digestiva. A gente sabe que o bebê nasce, ele vai receber leite, ou leite da mãe, de preferência, justamente porque ele não tem capacidade de comer, por exemplo. Ele não tem um aparelho digestivo que dê conta de digerir o que a gente consome. É por isso que ele tem toda uma série de cuidados. Agora, imagina no bebê que nasceu prematuro, que nasceu ainda antes do tempo, ainda antes desse trato estar completamente estabelecido para garantir a digestão e a absorção dos nutrientes, todos aqueles naquela quantidade enorme que eles precisam, como eu falei antes. Então, em relação a essa melhor digestibilidade, já foram catalogadas mais de 20 enzimas no leite humano. Não existe fórmula hoje que a indústria tem desenvolvido que tem apenas uma enzima. Eles não conseguem ainda mimetizar. Já melhoraram muito, isso é fato, mas ainda estão muito longe de conseguir representar ou trazer esse leite para mais perto do que é o leite materno. Ele tem capacidade de prover componentes imunológicos, tem um perfil nutricional perfeitamente balanceado para essa criança. E lembrando, que eu já falei mais ou menos rapidinho, que o colostro imita a função bioprotetora do líquido amniótico na vida extrauterina. Então, ele faz esse paralelo. Lembrando que a gente tem que sempre tratar o bebê como se ele estivesse dentro do útero, seria mais um motivo para a gente ofertar o colostro também. E existem fortes evidências de que ele é capaz de diminuir a incidência de enterocolite. A gente que está na UTI sabe o perigo que é a enterocolite, o prognóstico ruim que está associado a essa patologia, que é tão terrível. A segunda opção, quando a gente não tem o leite humano da própria mãe cru, é a gente utilizar o leite humano ordenhado, pasteurizado, o nosso amigo Lhope. Ele é interessante, ele é muito bom, mas tem algumas coisas que ele ainda deixa a desejar. Por exemplo, ele parece não diminuir a incidência de enterocolite, por exemplo, justamente porque a redução de enterocolite está mais associada com esses componentes imunológicos, componentes bioativos que o leite tem. E a gente sabe que o processo térmico ao qual ele é submetido durante a pasteurização acaba destruindo parte disso. Então, a gente não consegue proteger para a enterocolite da mesma forma quando a gente oferta o leite humano cru. Então, olha a importância de eu ter a mãe na beira do leite. A gente sabe que para ela produzir leite, ela tem que estar grudada nesse menino. Se para a mãe de termo já é difícil, imagina para a de prematuro, que teve todo esse choque que Mona Lisa trouxe aí bem, entre esse bebê que foi idealizado e o bebê real que ela tem diante dos olhos dela. Então, a outra questão é a densidade nutricional, que parece não ser suficiente para o ganho de peso adequado dos bebês prematuros. Esse leite, por conta de todos esses processos, por ser envasado, reenvasado, ele acaba perdendo principalmente muito lipídio grudado nas paredes desses utensílios, e acaba que ele não tem a mesma densidade calórica que o leite da mãe, que ordenha ali na beira do leito e oferta para o seu filho. Então, essa é uma questão que a gente tem que ponderar. O melhor mesmo é ter a mãe do lado, produzir o leite dela e ofertar na hora para aquele bebê, como seria se ele tivesse, por exemplo, os cuidados dela somente. Então, está aqui o nosso desafio, né? Manter a produção de leite dessas mães de prematuro é um desafio a ser enfrentado pela equipe toda. Isso é importante a gente lembrar. Só que ressaltando que essa produção enzimática, esse estímulo, é ainda mais expressivo se a gente consegue ofertar a dieta pela via oral do bebê. A boca também faz parte da digestão, né? Tem gente que engole comida que esquece disso, mas a gente produz enzima na boca e o bebê também produz. Então, se eu consigo ofertar a dieta para ele por meio da boca, eu estou conseguindo uma melhor digestão de alguns componentes, principalmente de lipídio. E aí, falando um pouquinho sobre esse desafio de produzir leite materno, eu trago aqui essa provocação para vocês, né?
As campanhas, normalmente, sobre aleitamento, elas são lindas, né? Olha essa pessoa, acho que é Cláudia Leite ali, nem me lembro direito mais quem é essa pessoa. Peguei essa foto já tem tempo. Mas olha que beleza. Ela tá linda, cabelo bem feito, maquiada, roupa limpinha, parece plena nessa foto. E ainda com a irmãzinha do lado ali, dando total apoio. Será que é assim? A gente vê que não é, né? E aí, na vida real, eu trago essa charge aqui, que é super engraçada, mas ela é ruinzinha de ler. Eu botei do lado o que essa charge diz, né? Na vida real, coisas que ninguém te conta sobre a hora de amamentar o bebê. E aí tem ali, que não é tão fácil como nos filmes, que às vezes o leite demora para descer, que às vezes o bebê demora para aprender, que o bico do seio fica dolorido, que alguns bebês mordem, que você precisa dar o outro peito antes que o bebê durma ou antes que você mesmo durma, que a bombinha de tira-leite deveria ser proibida pela Convenção de Genebra, que é uma convenção que defendia presos de guerra, que nem sempre que o bebê quer sugar é leite, que às vezes ele fica 45 minutos chupetando no peito. E aí, por fim, porque dar de mamar é a síntese perfeita de mamãe com mamar. Então, no fim, acaba sendo fofo, mas é importante que a gente mostre para essa mãe que nem tudo são flores, porque senão ela vai achar esquisito. Por que na televisão é tão bonito? Porque todo mundo fala só as maravilhas e eu tô aqui me lascando, me perdoe esse termo, desse jeito todo, tá tudo dando errado, dói, o menino chora. Ninguém me falou que ia ser assim. Olha a importância da gente conseguir conversar com essa mãe e mostrar para ela que pode ser assim, sim. No início vai ser turbulento, pode ser turbulento. Tem gente que conta maravilhas mesmo. Mas pode ser turbulento e tá ok ser turbulento. E aí eu trago a nossa realidade, né? Se para essa mãe aqui muitas vezes já é assim, já é difícil, imagina para essa, que como a Analisa bem falou, ela está distante do bebê dela, ela não pode tocar, o cuidado desse bebê, não é ela quem presta, ela está, uma vez usou um termo que eu fiz um resumo da fala de Mona Lisa, deixa eu só mostrar que eu comecei aqui, ó. Eu escrevi horrores. Ela falou aqui uma coisa que eu esqueci agora, meu Deus. Ah, desqualificação. Olha que pesado isso. Desqualificação da mãe em seu papel. Eu enxerguei essa mãe desqualificada. E realmente, ela não pode tocar, ela não sabe tocar. Como é que vai ter alguém para dizer para ela como tocar nesse bebê? Eu acho que isso tem que ser feito com muita delicadeza, né? Porque senão ela perde totalmente a crença de que ela é capaz de cuidar de uma criança. Se está tendo que alguém fazer tudo por ela, é porque ela não é capaz, né? Então, se para essa aqui muitas vezes já é uma barra produzir, para essa aqui como é que é? E diante de tudo que eu já falei da importância do leite materno, olha como isso é importante, a gente ter o jeito para falar e falar realmente o que ela precisa ouvir. Então, o aleitamento materno na UTI significa que essa mãe tem que bombear manualmente o seio durante meses até que essa criança esteja fisiologicamente madura para conseguir fazer o trabalho dela sozinha. Então, um dos métodos muito importantes, né, para a gente conseguir aumentar a produção de leite é a posição canguru, que é essa aí que está na foto, né, extremamente importante, além de terapias de relaxamento. A gente precisa estar sempre atento às necessidades dessa mãe. Trago aqui também algumas estratégias para amamentação, na impossibilidade, né, da sucção imediata. Então, a gente sempre estimular e orientar ordenando o leite materno. Quando houver algum problema na lactação, encaminhar para o banco de leite, lá a gente tem um banco, podemos fazer isso. Administrar via sonda ou copinho. Fazer esse contato físico o mais precoce possível na posição canguru, gerar esse apego, levar estímulo à produção láctea. A gente sabe quanto é importante para a mãe produzir esse leite, ela está presente e está em contato com o bebê, isso diminui o tempo de internamento hospitalar. Então, é realmente impactante. E fazer translactação para gerar esse estímulo à lactação quando a mãe tem um baixo fluxo, que normalmente lá quem faz é a nossa equipe de fono. E aí eu trago aqui, né, a informação tem poder. Trago essa charge super interessante, né? Olha lá, ela com a mãe com o bebê no colo e ouvindo. A Mona Lisa também falou um pouquinho sobre isso. Seu leite é fraco, tem que dar mingau, mingau é que é bom. 8 meses ainda no peito, já passou da hora de tirar. Todo mundo tem uma opinião para dar para essa mãe. E ela precisa se sentir confiante diante de tudo isso, e muitas vezes o que ela ouve são só bombardeios de todo lado. Então, é importante que a gente que está do lado dela entenda o que as pessoas da comunidade estão pensando sobre o aleitamento, o que ela sabe sobre o aleitamento. Às vezes ela traz uma memória terrível, às vezes ela ouviu relatos terríveis sobre isso na casa dela,
e ela traz isso para ela. É importante a gente saber quais são as experiências prévias. Então, sempre quando eu vou conversar com a mãe, eu pergunto: a senhora já deu de mamar? Eu vejo logo no histórico, né? Se é primíparo ou se não é. E normalmente é muito mais fácil quando ela já teve experiência positiva, né? Por motivos óbvios. Então, é importante a gente saber aconselhar. Qual é a pega correta? Qual é o número de mamadas? O uso de outros alimentos ou líquidos, sobre a importância de não fazer isso? Quais são os problemas mais comuns? Se tem condição de amamentar? Então, passar para ela um cenário geral de como pode ser, para que ela justamente não aconteça aquilo que aconteceu na charge, para que ela não ache que é tudo as mil maravilhas e que ela saiba mais ou menos como agir diante de cada situação. Não precisa a gente dar uma aula, não precisa ser especialista no aleitamento, mas esclarecer a ela para que ela não venha a ter grandes problemas ou grandes dúvidas, para que ela se sinta amparada. E a informação realmente tem poder. Eu estava acompanhando, essa semana foi Marcinha, em relação ao aleitamento do bebê que está lá na UTI, nosso bebê do leito 8. Aí eu achei tão fofinho o jeito como ela chegou, como ela falou. Eu percebi, do momento em que a gente começou a intervenção, ao final, como a mãe mudou de comportamento. E no final o bebê estava lindo no peito, sugando, tranquilo, maravilhoso. E eu acho que aquele tempinho a gente não passou 10 minutos com aquela mãe. Eu tenho certeza que vai surtir um impacto profundo nos dias todos que se seguem na vinculação e no aleitamento materno desse bebê. Então, por que ofertar leite pela boca de um bebê? Pelo estímulo digestivo que isso produz, né? Porque vai ajudar na produção de enzima, como eu falei, a gente tem enzima na boca, é importante. Em relação aos movimentos, vai ajudar na coordenação, na sucção, na deglutição. Isso vai ajudar a gente a tirar esse bebê da sonda mais rápido. É um pré-requisito para movimentos de mastigação futuros. Em relação ao paladar, vai ajudar no desenvolvimento desse paladar dessa criança. E como eu falei, o estímulo, quando não é feito, quando não é adequado, lá na frente a gente vai ter problema de alimentar essa criança, sem dúvida. E aqui, só uma curiosidade para vocês, eu faço um paralelo entre um leite, eu trouxe aqui o não, qualquer leite de lata, ele é sempre igual. O dia que a gente der o leite para o menino, da lata que a gente tirar, ele vai ter o mesmo gosto. O leite da mãe, ele muda de gosto. Normalmente, a introdução da alimentação complementar e o leque de alimentos aceitos pelas crianças é maior quando ele faz uso de leite materno, justamente porque ele é exposto a diferentes sabores por meio do leite materno, diferente do que acontece quando a gente oferta leite de lata. Então, é sempre a melhor opção para estimular o paladar desses bebês. Eu trago aqui esse livro de Dr. Carlos Gonzalez, é um manual sobre aleitamento, uma coisa muito interessante sobre o gosto que o leite materno adquire. Ele traz um estudo sobre alho. Ele fala da ingestão de alho cru. Mães que consumiram alho cru, eles perceberam que esse cheiro de alho cru passava para o leite, mas que ao invés de rejeitar esse leite, os bebês não rejeitavam, eles mamaram ainda mais na mamada seguinte, sendo que alho é um dos alimentos que muita gente manda tirar, porque pode fazer mal ao bebê, está na lista de alimentos proibidos. E aí o que acontece? Ele ressalta que o recém-nascido ele está acostumado com os alimentos que são comuns na dieta da mãe. O seu sabor já estava lá no líquido amniótico. Então não é para sair tirando da mãe tudo quanto é alimento que ela ouviu falar que é proibido em relação principalmente a gosto ou a capacidade de gerar gases na criança. E eu achei isso do alho muito interessante, porque eu acho que eu era essa pessoa. Eu sou apaixonada por alho. Minha mãe também, eu acho que ela devorava milhões de alhos durante a gestação. Eu nasci apaixonada por alho, não me lembro, mas com certeza o leite dela tinha gosto de alho. Então, eles sentem o gosto, eles reconhecem, e isso é refletido também na capacidade deles reconhecer o leite da mãe deles. Só falando aqui uma pincelada sobre colostroterapia, porque é algo bem legal que a gente pode fazer, custo zero praticamente, e é também uma forma da gente estimular a via oral dessas crianças. Ele é um líquido super peculiar, como a gente já sabe, produzido nos primeiros dias após o parto e tem um montão de componentes imunológicos, porque nesse momento as glândulas da mama da mãe estão super abertas, então passa tudo quanto é proteção dela para o bebê. Ele tem uma relação inversa entre os fatores protetivos com a duração da gravidez. Então, a mãe de um prematuro, ela tem muito mais fator protetivo no seu leite do que a mãe de bebê de termo. Olha a importância da gente conseguir estimular essa mãe de bebê de prematuro a ofertar esse leite. Por que a gente vai indicar essa colostoterapia? Por que ela é importante? Porque o trato gastrointestinal, quando ele está vazio, ele leva um risco de proliferação de bactéria muito grande. E essas bactérias lá na frente podem provocar a tão temida enterocolite. Então, a gente precisa dessa mãe, a gente precisa do colostro dela, inclusive para diminuir o risco de enterocolite. Ele tem uma ação que é local, que é sistêmica contra infecções.
Então, ele consegue atapetar toda a mucosa do recém-nascido, protegendo aquele intestino de infecção. É extremamente importante. Diminui a taxa de internamento hospitalar, modifica a microbiota desse bebê, que é os micro-organismos que moram tanto na boca quanto no intestino. Ele diminui a secreção de citocinas pró-inflamatórias, aumenta a circulação de fatores imunoprotetores. Olha, Polly, diminui a duração de oxigenoterapia, diminui, eu achei isso incrível, a incidência de pneumonia por aspiração, de pneumonia associada à ventilação mecânica, de episódio de intolerância alimentar, tempo para atingir nutrição enteral plena, risco de sepse e enterocolite. Então, é algo extremamente positivo que está associado aí a melhores achados. Então, uma coisa que é bem importante falar sobre colostoterapia é que tem estudo que acha uma coisa, tem estudo que acha outra. Eles não concordam muito em relação às benesses todas associadas à colostoterapia, mas tem um achado que todos eles concordam, que quem busca acha, é em relação à taxa de aleitamento materno exclusivo no 6º mês de vida. Então, quando você envolve a mãe, quando você empodera, quando você faz ela estar presente, porque para fazer colostoterapia você tem que ter a mãe na beira do leito, você normalmente consegue manter esse bebê em aleitamento materno exclusivo ao 6º mês. Então, esse dado traz para mim, ele concretiza tudo que a Mona Lisa falou. Se todos os estudos que estudam isso mostram que fazer a colostoterapia está associado ao aleitamento materno exclusivo ao 6º mês, eu estou dizendo um monte de coisa nesse achado. Eu estou dizendo que esse bebê sobrevive até o 6º mês. Eu estou dizendo que essa mãe está vinculada com esse menino até o 6º mês, porque dá de mamar para o bebê prematuro até o 6º mês de vida é porque gosta, é porque quer e é porque está vinculado. Não é magia, né? Então, os estudos são todos muito enfáticos em relação a isso. O que a gente precisa para fazer colostoterapia? Apoio da mãe, do familiar, com a mãe que produz esse leite. Então, daí eu trago tudo que a Mona Lisa falou. A prescrição médica, a equipe multi e uma seringa de 1 ml, né? Na verdade, 8 no dia, porque eu ia fazer de 3 em 3. Olha o custo disso, gente. É uma prática viável, segura, fácil de aplicar, bem tolerada, bem sucedida. Nenhum estudo até hoje foi capaz de trazer nenhum efeito colateral associado a isso. Basta a gente ter interesse, motivação e um protocolo que a gente até tem. A gente elaborou um. Está engavetado, mas ele está lá. E aí eu passo para essa última parte e termino em 3 minutinhos só sobre as nossas reflexões, sobre as nossas práticas em relação ao mundo. Eu trago aqui uma coisa para a gente ficar feliz, né? O Brasil, ele é uma referência em relação a bancos de leite humano. Nos Estados Unidos, por exemplo, o leite ele é pago, ele é comprado. Então, quando a gente às vezes eu me pego pensando assim, converso muito com o Polly, né? Gente, que mundo é esse? Que Brasil é esse? Olha onde a gente tá, meu Deus, e começa a pensar em tudo de ruim, como poderia ser melhor. Mas olha que coisa maravilhosa, a gente é referência no mundo de banco de leite. Porque eu acho que a nossa cabeça para esse lado de doação, para esse lado de humanização, é uma cabeça que funciona, que gira, que roda. A indústria investe muito dinheiro, muita grana, para desenvolver fórmula que seja capaz de substituir o leite humano, para desenvolver aditivo para fortificar leite humano, máquina para analisar leite humano de todo jeito, técnica para processar leite humano, para conservar leite humano, e lá se vai dinheiro, dinheiro, dinheiro. O que os estudos mostram diante de tudo isso? Que a opção mais simples é a melhor que pode existir. E qual é a opção mais simples? Ordenha da mãe na beira do leito com a mão. Não é nem com a máquina. Tirar com a mão, os estudos mostram que os resultados são melhores, porque você perde menos nutriente e você consegue dar as características para o leite que tornam ele mais interessantes. Então, o leite humano da própria mãe cru é a melhor forma, e aí eu coloquei aqui com as minhas palavras, a natureza é sábia. Qualquer elemento no caminho entre o peito e o bebê, ele interfere. Então, o segredo é, quanto mais simples, melhor. Então, eu trago aqui uma outra questão bem reflexiva que eu tenho visto nesses simpósios que eu tenho assistido pela internet, tudo que eu já estudei nesses 4 anos de neonatologia. Os grandes centros, eles têm 2 grandes focos. Humanização do cuidado, que tem um novo nome, eu até botei interrogado porque eu não sei, estava conversando com alguém, não sei se falar da UTI sobre o novo nome da humanização, e leite materno. Então, os grandes centros de neonatologia têm essas 2 grandes preocupações e eu acho que isso distou um pouco da nossa prática. Infelizmente, a gente ainda não tem, e Mona Lisa falou na hora, né? Como é que o título do nosso encontro é o cuidado com os pais, porque isso realmente é uma prática que é muito da realidade deles.
Eu conheci a prática de um hospital americano, eu visitei eles, eu achei a coisa mais incrível do mundo. Eu rodei num anel, eu era residente, e lá a visita médica era passada na porta do quarto, porque eram quartos. Em cada quarto tinha um bebê. A incubadora, claro, tinha central de monitor, tinha tudo. E os médicos iam com a equipe toda e passavam na porta e chamavam o pai e a mãe para discutir o bebê na porta com eles. E não tinha meias palavras, e não tinha a esconder do pai o que está acontecendo de maneira nenhuma. O pai é parte integrante do tratamento, ele sabe tudo sobre o bebê e ajuda nesse processo. Então, existe uma preocupação da equipe muito grande em ter esse pai presente e sabendo de tudo o que acontece. Então, eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem uma conduta muito paternalista, a gente assume o bebê como nosso e é nosso filho, mas aí, Mona Lisa bem falou, né? Não é de ninguém, ninguém vai substituir o papel desse pai e dessa mãe. Então, tá na hora da gente começar a mudar e deixar que os pais assumam o papel de pais e que a gente assuma o nosso papel de profissional e divida com eles essa grande responsabilidade. Então, o leite materno, eu botei aqui para a gente preencher, né? Qual o verbo que preencheria? Ele permite, ele concebe a integração de todos os sentidos. Se eu fiquei para falar de leite materno, eu faço aqui esse fechamento, trazendo essa grande reflexão. Eu acho que o leite materno possibilita a integração de todos os sentidos. Ele ajuda no desenvolvimento de todos eles. E a gente tem que ter eles sempre muito presentes na nossa prática, na nossa rotina. O que a gente pode fazer para melhorar? 3 grandes coisas: avaliar, informar e apoiar. Acho que se a gente faz isso aqui, a gente tem a mãe perto, e tendo a mãe perto, a gente tem o leite, e tendo tudo isso, a gente tem esse bebê de alta mais fácil. Trago aqui esse relato para fechar, né? Saiu aqui em 2018 essa matéria. Mãe entra em coma no parto e acorda 23 dias depois ao ter o filho colocado em seu colo, né? Razões para a gente acreditar que tem uma mágica por trás disso aí. O caso aconteceu lá em Fortaleza e a ideia de colocar a mãe e o bebê juntos na UTI foi de uma enfermeira. Para surpresa de todos, no mesmo instante, a mãe despertou chorando. 20 dias depois, ela recebeu alta e foi para casa com o filho nos braços. Então, ela acompanhou, Fabiola, que acompanhou de perto, contou que o objetivo inicial era apenas aproximar a mãe do bebê. Fabiola foi enfermeira. Colocamos Vitor Hugo em seu tórax e, como ela não conseguia mexer os braços, nós levamos os braços dela até o bebê para que abraçasse. Foi quando vimos sair gotas de leite dos seus seios. Isso após 23 dias do parto. Jamais esperávamos uma resposta tão rápida assim. Relatou a emocionada enfermeira. Então, 23 dias em coma, botou o bebê no colo da mulher, saiu leite e a mulher acordou do coma. Então, é dessa magia aí que a gente está falando. Tem alguma coisa por detrás que a gente ainda não entendeu, mas está aí a importância desse leite. Então, para fechar, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Eu acho que essa frase é a frase que eu tenho que repetir para mim mesma todos os dias. E a gente repete e a gente vai seguindo.